A Bíblia, o livro mais influente da humanidade. Parte 1. A origem da Bíblia, o mundo em que ela surgiu e como Deus escreveu sua história. Ao longo da história da humanidade, bilhões de livros foram escritos. Alguns mudaram o rumo da ciência. Outros transformaram a filosofia, a política ou a literatura. Entretanto, nenhum deles exerceu uma influência comparável à da Bíblia. Há mais de 2000 anos, ela continua sendo lida, estudada, traduzida, copiada, amada, debatida e, em muitos períodos da história, até mesmo perseguida. Para milhões de pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus. Para historiadores, é um dos documentos mais importantes da civilização ocidental e do Oriente Médio Antigo. Para estudiosos da literatura, representa uma coleção de obras-primas produzidas ao longo de muitos séculos. Para arqueólogos, é uma fonte indispensável para compreender povos, reis, cidades e costumes do mundo antigo. Poucos livros foram preservados com tanto cuidado, poucos despertaram tamanho interesse, e nenhum outro foi traduzido para tantas línguas, alcançando praticamente todos os povos da Terra. Mas uma pergunta surge naturalmente: como esse livro nasceu? Ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia não foi escrita de uma só vez. Ela também não foi produzida por apenas um autor, nem surgiu em um único lugar. Sua formação atravessou aproximadamente 15 séculos de história, envolvendo cerca de 40 autores de diferentes profissões, culturas e épocas. Entre seus escritores havia reis, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, cobradores de impostos, pastores de ovelhas e líderes religiosos. Alguns viveram em palácios, outros escreveram no exílio, na prisão ou durante tempos de intensa perseguição. Mesmo assim, seus livros apresentam uma impressionante unidade temática. Do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo do Apocalipse, a Bíblia desenvolve uma grande narrativa: a criação do mundo, a queda da humanidade, o plano de redenção de Deus e a esperança da restauração final de todas as coisas. Essa unidade sempre chamou a atenção tanto de estudiosos cristãos quanto de pesquisadores da história das religiões. O significado da palavra Bíblia. Curiosamente, a palavra Bíblia não aparece dentro da própria Bíblia. O termo deriva da palavra grega Bíblia, que significa livros. O nome passou a ser utilizado porque a Bíblia é, na realidade, uma biblioteca composta por diversos livros independentes, escritos em épocas diferentes e posteriormente reunidos em uma única coleção. No Antigo Testamento encontramos narrativas históricas, leis, poesias, provérbios e profecias. No Novo Testamento encontramos os Evangelhos, o livro de Atos, cartas apostólicas e o Apocalipse. Cada obra possui estilo próprio, mas todas contribuem para uma única narrativa. O mundo antes da escrita bíblica. Muito antes de Moisés escrever os primeiros livros das Escrituras, a humanidade já conhecia a escrita. Civilizações como a Suméria e a Egípcia haviam desenvolvido sistemas complexos de registro. Leis eram gravadas em pedra, contratos eram escritos em tábuas de argila, documentos importantes eram preservados em papiros. Isso permitiu que acontecimentos importantes fossem registrados para as gerações futuras. Foi nesse contexto histórico que Deus começou a revelar sua palavra de forma escrita. Antes disso, muitas histórias eram transmitidas oralmente. Pais ensinavam seus filhos. Anciãos preservavam a memória do povo. Genealogias eram cuidadosamente repetidas durante séculos. A tradição oral desempenhava um papel fundamental no mundo antigo. Moisés e o início da escrita bíblica. A tradição judaica e cristã identifica Moisés como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são conhecidos como Pentateuco. Mesmo quando Gênesis descreve acontecimentos anteriores ao nascimento de Moisés, como a criação do mundo, o dilúvio e a vida dos patriarcas, a compreensão tradicional é que Deus revelou essas verdades a seu servo, que as registrou sob inspiração divina. Independentemente dos debates acadêmicos sobre detalhes da composição, o Pentateuco tornou-se a base religiosa, histórica e legal do povo de Israel. Nele encontramos os relatos da criação, da queda do ser humano, de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, da escravidão no Egito, do Êxodo e da entrega da lei no Monte Sinai. Esses acontecimentos moldaram profundamente a identidade do povo hebreu. Muitos autores, um único propósito. Depois de Moisés, outros homens continuaram registrando a história da atuação de Deus. Josué escreveu sobre a conquista da Terra Prometida. Samuel registrou parte da história da monarquia israelita. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel anunciaram mensagens de juízo, esperança e restauração. Os salmistas transformaram experiências de fé em poesia. Salomão reuniu provérbios de sabedoria que atravessaram os séculos. Séculos depois, os evangelhos narrariam a vida de Jesus Cristo. Os apóstolos escreveriam cartas destinadas às primeiras igrejas. Por fim, João registraria o livro do Apocalipse durante seu exílio na ilha de Patmos. Mesmo separados por centenas de anos, esses escritores abordam temas que se complementam de maneira extraordinária.
As línguas originais. A Bíblia não foi escrita em português, inglês ou latim. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico. Algumas pequenas partes, especialmente em Daniel e Esdras, foram escritas em aramaico, idioma amplamente utilizado no Oriente Próximo durante o período dos impérios babilônico e persa. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua internacional do Mediterrâneo Oriental durante o domínio do Império Romano. Essa escolha facilitou a rápida circulação das mensagens cristãs entre diferentes povos. Os materiais utilizados. Os autores bíblicos não escreviam em livros como conhecemos hoje, eles usavam rolos confeccionados com papiro ou pergaminho. O papiro era produzido a partir de uma planta abundante às margens do rio Nilo. O pergaminho era feito com pele cuidadosamente preparada de animais. Esses materiais exigiam enorme trabalho manual. Cada cópia precisava ser escrita à mão. Durante séculos, escribas dedicaram suas vidas a copiar cuidadosamente os textos sagrados. Um único erro podia obrigar o copista a reiniciar parte do trabalho. Esse cuidado explica por que muitos manuscritos antigos apresentam impressionante precisão quando comparados entre si. A preservação dos manuscritos. Durante muito tempo, críticos afirmavam que seria impossível saber se a Bíblia moderna correspondia aos textos antigos. Entretanto, importantes descobertas arqueológicas fortaleceram significativamente os estudos textuais. Em 1947, foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Esses manuscritos continham cópias de diversos livros do Antigo Testamento, produzidas muitos séculos antes dos manuscritos conhecidos até então. Ao serem comparados com o texto hebraico preservado pelos escribas medievais, observou-se uma notável fidelidade na transmissão do conteúdo, apesar de pequenas variações de cópia esperadas em documentos antigos. Essa descoberta tornou-se um dos maiores acontecimentos da arqueologia bíblica. Como a Bíblia chegou até nós? Durante séculos, a Bíblia foi copiada manualmente. Depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, no século XV, iniciou-se uma nova fase de sua disseminação. A chamada Bíblia de Gutenberg tornou-se um marco na história da impressão. A partir desse momento, milhões de exemplares passaram a circular pelo mundo. Posteriormente vieram as traduções para centenas de idiomas. Missionários dedicaram décadas de suas vidas para traduzir as Escrituras para povos que jamais haviam tido contato com elas. Hoje, a Bíblia completa ou parte dela está disponível em milhares de idiomas e dialetos, tornando-se a obra mais traduzida da história da humanidade. Muito mais que um livro. Para os cristãos, a Bíblia não é apenas um registro histórico. Ela é entendida como revelação divina. Por isso, continua sendo estudada não apenas como documento antigo, mas como fonte de fé, orientação moral e esperança. Ao mesmo tempo, mesmo pessoas que não compartilham dessa convicção reconhecem sua enorme influência sobre a literatura, o direito, a arte, a música, a educação e o desenvolvimento da civilização. Grandes universidades surgiram em ambientes profundamente influenciados pelas Escrituras. Pintores como Michelangelo e Rembrandt produziram obras inspiradas em suas narrativas. Compositores como Bach e Handel criaram algumas das maiores peças da música ocidental baseadas em seus textos. Escritores, filósofos e estadistas frequentemente recorreram à Bíblia como referência cultural e moral. Uma história que atravessa milênios. Ao iniciar o estudo da Bíblia, percebemos que não estamos diante de uma obra comum. Ela nasceu em desertos, palácios, campos, cidades e prisões. Sobreviveu a guerras, incêndios, perseguições e tentativas de destruição. Foi proibida por governantes, preservada por monges, traduzida por reformadores e distribuída por missionários. Sua história também é a história de homens e mulheres que arriscaram a própria vida para copiá-la, traduzi-la e compartilhá-la. Nas próximas partes, veremos como essa coleção de livros foi organizada, quais são seus principais acontecimentos, como se formou o cânon bíblico, sua influência sobre a história da humanidade e por que continua sendo considerada, por milhões de pessoas, o livro